Irmãos, nós estamos vendo, como vocês viram agora no telão, a gente está vivendo a série Serenidade. A série Serenidade, essa jornada que a gente tem aí de 4 domingos, é uma série muito, muito especial, porque trata-se da oração da serenidade. Então, aquelas pessoas que fazem os grupos de passos, ou CR, o Caminhada de Restauração aqui na nossa comunidade, a gente já está habituado com a oração da serenidade. Essa oração, ela surgiu no coração de um pastor há mais de 100 anos, e que depois passou a ser utilizada nos grupos de passos no mundo inteiro. Então, grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Jogadores Anônimos, Comedores Compulsivos, e também, como eu falei, o nosso CR, todos eles utilizam a oração da serenidade. A oração da serenidade é esse convite, né, que a gente recebe para poder refletir à luz da palavra sobre esse descanso em Deus. E nos últimos 2 domingos, o Johan pregou sobre as 2 primeiras partes dessa oração, e coube a mim fazer isso na terceira parte. E a terceira parte é essa que vai aparecer no telão para vocês agora, que na oração diz assim: vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E é essa parte principal que é: e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Essa é a parte da oração da serenidade que a gente vai dar ênfase hoje, baseado num salmo. E Adriano, qual o salmo? O salmo é o Salmo 73, né? O Salmo 73, irmãos, é mais um salmo de Asaf. Asaf, ele era como se fosse um líder, um musicista, era um chefe do louvor de adoração que acontecia no tabernáculo e depois também no templo. Asaf era muito próximo ao rei Davi. Davi, quando fazia a composição de alguns dos salmos, ele levava Asaf, a equipe de Asaf, para fazer a música, a parte de colocar a música sobre os textos de Davi. E Asaf é interessante porque ele também orientava, ele era professor e até profetizava ao som das músicas. E assim como o rei Davi, ele era um homem, era um adorador separado, né, como levita ao ministério, para viver intensamente a música através do louvor e adoração ao Senhor. Esse é Asaf, autor do Salmo 73, e é nele que a gente vai se basear. E eu gostaria de ler com vocês o Salmo 73, tá bom? Então, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 73, e a gente vai ler a partir do verso 1. Adriano, não é versículo, não é verso. Afinal de contas, o saltério, ele é feito para cantar, recitar. Então, a gente vai ler por verso. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, pois por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam pelo sofrimento e têm o corpo, né? O corpo saudável e forte. Eu estava andando para poder ler, gente. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, orgulhos que lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam as maquinações. Eles zombam e falam com as más intenções, e a sua arrogância ameaçam com a opressão. Com a boca arrogam assim os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios.
certamente os põe em terreno escorregadio, os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano no meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. Palavra de Deus, né? Irmãos, queria que vocês fechassem seus olhos e a gente orasse mais uma vez sobre essa palavra. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque é a sua igreja, Pai, que se reúne para a gente poder louvar o seu santo nome. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por aquilo que a gente vai ser ministrado através das Escrituras. Eu oro, Pai, para que cada pessoa aqui possa sentir a Tua presença, que o Espírito Santo de Deus possa incomodar naquilo que precisamos cuidar e tratar. Seja conosco durante todo esse culto, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. E a ponte diz: amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu não sei vocês, mas de quando em quando eu sou afligido por alguns questionamentos, né? Eu tenho aí algumas coisas que me afligem o coração, perguntas que me deixam inquieto. Por exemplo, como é a vida fora do nosso mundo, como é a vida em outros planetas. Eu tenho questionamentos que às vezes chegam a incomodar minha amada esposa, né? E aí eu fui tentado, há um tempo atrás, quando assisti o filme O Senhor dos Anéis, e aí quem sorriu é do meu tempo e vai entender comigo, que me surgiu uma dúvida muito forte. Por que que o Frodo, por que que os hobbits, que é quem carregavam os benditos anéis? Por que que é ele que carregava o anel? E essa dúvida ficou algum tempo corroborando na minha cabeça, eu fiquei nesses questionamentos todos, e aí eu fui pesquisar naquele que responde a todas as coisas. Vocês pensaram em Deus, mas na verdade é o Google. O Google me disse que o Frodo, ele carregava o anel porque ele era humilde. Os hobbits são figuras com muita pouca ambição. Além de comer e querer estar no lugar confortável, eles não têm tanta ambição. E aí o poder do anel, a influência negativa do anel, ela é menor sobre eles. Então, irmãos, eu não consigo afirmar com toda certeza, com toda a convicção, mas por conhecer um conto platônico, um mito platônico, eu imagino que o Tolkien tenha se inspirado na questão do poder do anel, baseado num mito de Platão, que é o Anel de Giges. É uma história encontrada no livro A República de Platão, que tem a questão do anel como base do enredo. É um conto filosófico, sem dúvida, mas que deixou na minha cabeça uma associação direta. Então, para mim, o Hobbit foi inspirado no Anel de Giges, que é um mito de Platão. O mito, ele fala sobre justiça, fala sobre felicidade, que convergem entre si. Vocês vão entender. Ou seja, pessoas que praticam o bem e a justiça seriam mais felizes, de acordo com a ideia de Platão. E o conto de Giges, o Anel de Giges, fala sobre isso. E, Adriano, o que é o Anel de Giges? Ora, Giges era... Deu sede em vocês também? O Anel de Giges é um conto, como eu falei para vocês, de Platão, que fala sobre um personagem. O Giges era um camponês honesto, sério, que tinha boa reputação lá na Lídia. E um dia houve um grande terremoto, uma grande chuva, e ele andando sobre os campos, ele encontrou uma fenda no chão, e curioso, ele desceu a fenda. Diga a vocês,
com fendas, principalmente no Brasil. Pode cair teu carro. Mas enfim, o Giges, ele desceu a fenda e lá ele encontrou um lindo cavalo de bronze. E esse cavalo estava meio rachado. Ele foi até o cavalo, abriu esse cavalo e lá ele encontrou um corpo de um homem nu, maior, com estatura maior do que o normal. Parecia ser um homem avantajado, gigante. E ele tinha um anel dourado. Giges olhou para aquela situação, só teve uma reação: pegar o anel e colocar sobre o seu dedo e ir embora. Ele volta para a sua comunidade. Lá estava tendo uma reunião dos camponeses, dos cuidadores de ovelha, decidindo como tratar as coisas para o rei, fazendo a contabilidade. E Giges percebeu que ao girar o anel com a pedra para dentro, ele desaparecia, ele ficava invisível. As pessoas ficavam perguntando: cadê o Giges? E quando o Giges virava o anel para cima, Giges aparecia, as pessoas reconheciam Giges, e aí ele percebeu que ele tinha um poder na mão dele. Giges, ele tinha agora a possibilidade de ficar invisível. E o que Giges fez a partir disso? Giges, ele começou a agir de forma egoísta e desonesta. Ele começou a conspirar contra o rei, fez um acordo com a rainha, matou o rei, tomou o lugar do rei e se tornou um homem poderoso. E imagine só, ele tinha um anel invisível, então todas as vezes que conspiravam contra ele, ele poderia fatalmente estar presente naquele local de forma invisível. É interessante perceber a escalada de violência do Giges, aquilo que o poder deu a ele, parecendo algo muito semelhante ao que tem, como eu falei para vocês, lá no Senhor dos Anéis de Tolkien. Platão, ele usa a história para questionar a moralidade e a justiça. Será que as pessoas evitam o mal por ter medo da punição? Ou existe mais uma profunda motivação para fazer o bem? Então, esse mito, ele aborda a questão da impunidade e o poder que a escolha nos dá. O diálogo dessa relação remete diretamente com a angústia de Asaf, o autor lá do Salmo, ao ver a prosperidade do ímpio e o desejo de entender por que existem essas aparentes injustiças nesse mundo. E você e eu, se nós tivéssemos o anel dos Giges, o que nós faríamos? O que a gente ia lidar com a liberdade de agir sem nenhuma consequência, sem ter nenhum tipo de punição? E as nossas ações, todas elas têm um fim? E como se a gente vive apenas o aqui e o agora? Bom, gente, eu quando pensei sobre isso, no primeiro minuto eu disse assim: eu sou um cara sério, honesto, sou transparente. O anel não ia fazer a diferença na minha vida. Após 5 minutos eu fiquei pensando assim: seria muito legal visitar museu sem ninguém dentro. Eu gosto de museus. E eu acho que ia ser legal, sem pegar fila, sem pegar nada. Depois de 10 minutos, eu lembrei dos filmes de Natal que eu assistia na infância, em que as crianças ficavam presas dentro do shopping e podiam fazer o que quiser. Eu pensei nisso. E me dei conta de que o meu desejo começava também a prejudicar outras pessoas. E aí, você, com o anel de Giges, ficando invisível, o que é que você faria? Depois de 10 minutos, eu estava perdido. E cada um de nós, quando deseja a vida do outro, a gente se perde? Eis que a gente entra no Salmo 73 e a gente vai ver que há um conflito interior. A primeira parte é o conflito interior, que vai do 1 até o 14. É a dúvida diante da prosperidade, né? E que dúvida é essa? A dúvida diante da prosperidade dos ímpios. Adriano, e quem são os ímpios? Você fala tanto dos ímpios, a gente vê tanto no Antigo Testamento, quem é o ímpio? O ímpio, de acordo com a palavra de Deus, se refere a alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos e às vontades de Deus. Esse termo, na Bíblia, é sinônimo de incrédulo, descrente, nécio, injusto, tolo, corrupto, insensato. Parece um político xingando o outro, né? Ímpio, de acordo com a palavra, então significa uma pessoa cruel, alguém que rejeitou o caminho do Senhor. Um ímpio, ele não tem respeito, nem por Deus e nem pelo bem. Asaf, ele fez um retrato, ele fez uma pintura de alguém que faz o mal ao seu próximo sem sentir nem um pingo de remorso. É daquele que zomba de toda e qualquer pessoa. A gente vai encontrar muitos textos
principalmente no Antigo Testamento, que fala sobre a figura do ímpio. A gente vai encontrar, por exemplo, uma pessoa próxima a Asaf, Davi, no Salmo 37, também fala um texto inteiro sobre a vida do ímpio. Então, decora aí, 73, 37, 73, é só colocar o contrário, vocês vão ver que tem um salmo aí muito parecido. Mas a gente tem em Jó também um capítulo 21 que fala só sobre a vida do ímpio. Olha que interessante. A gente é provocado a ver que servir a Deus sobre essa aparência, repito, aparente sucesso dos ímpios. Quanto ao sucesso, irmãos, não tem jeito. O bom desempenho, a saúde, a riqueza deles, a gente não pode fazer muita coisa. Mas a fé em Deus nos fará ter nova e outra perspectiva. Então, a gente leu aí o Salmo, né? E o que diz aí? Asaf, logo no começo do texto, ele diz que quase perdeu a fé, a observar, a ver a vida dos ímpios prosperarem, e os justos, ou ele próprio, entrando em dificuldade. E a gente entra nesse questionamento muitas vezes. Ele relata, Asaf, o conflito que ele sentiu, de ver a vida em abundância, o sucesso daqueles que não seguem a Deus, enquanto os justos sofrem. Eita contradição, que coisa difícil, eu sigo os caminhos do Senhor, eu sou um servo de Deus, e a vida daquele que nem conhece e blasfema contra Deus, tem uma vida melhor. Esse texto, ele mostra a crise interior que Asaf vive, e a dificuldade que ele tinha de entender que Deus permitia, ou que talvez era conivente com essa aparente injustiça. A realidade desse conflito espiritual, a gente pode perceber, e nós sentimos a injustiça, e às vezes a gente entra num processo de frustração por ver o ímpio prosperar. E como Asaf diz aí no versículo 2, ele admite que essa insatisfação, que esse desejo, quase o fez perder a fé. E nós, cada um de nós, diante do mal e da injustiça, o que a gente pensa? Ou qualquer um de nós aqui nunca pensou que talvez você estivesse no lugar errado e estivesse disposto a largar tudo. Deus, eu não aguento mais essa injustiça, eu não entendo porque eu estou nesse estado, nessa situação, e que eu não compreendo através da vida do outro, porque essa injustiça. Irmãos, isso é tão sério que talvez entre nós alguém tenha sido convidado a esse culto e talvez seja o último suspiro de esperança. Eu estou indo àquele culto e talvez seja a última tentativa de entender o que Deus quer a partir desse processo, dessa luta, dessa batalha que eu passo dentro de mim. A tentação de comparar-se ao mundo é aquela perspectiva de que por que dá certo para todo mundo e não dá para mim? Bom, a minha mãe nessa hora ia dizer, você não é todo mundo. Mas Martinho Lutero diz algo melhor do que a Dona Maria, minha mãe. Ele diz que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Olha o que o Lutero está dizendo. Lutero está dizendo que ter pensamentos que são negativos ou desejos ruins podem nos afligir. Agora, o que você vai fazer com eles, isso é uma decisão sua. Asaf, ele quase deslizou, porque se deixou levar pelas aparências e pelas emoções, principalmente do que ele estava sentindo. Eu queria que vocês imaginassem agora um iceberg. O que a gente vê num iceberg é cerca de 20% ou 30% o que está no nível da água, na superfície da água. De modo geral, a vida das pessoas é assim. Nas redes sociais, então, nem se fala. São como esse iceberg. A nossa natureza é tendenciosa a mostrar, principalmente a outras pessoas, o nosso melhor. Então, a gente vai encontrar nas redes sociais a melhor comida, a melhor roupa, o melhor estado de felicidade, os melhores lugares, uma vida aparentemente perfeita. Mas nós sabemos que não é absolutamente real, mas nós somos inclinados o tempo todo a acreditar que a grama do vizinho ela é sempre melhor do que a nossa.
Questões como essa, elas se potencializam quando, na medida dessa comparação, a gente coloca na equação o fato de pessoas não crerem em Deus e você crê em Deus. E aí a gente se pergunta, por que que eu, crendo em Deus, eu tenho todas essas dúvidas? E isso toma conta de nós de forma feroz. Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver como é a vida do ímpio. Observem aí na Bíblia de vocês não fecharam não, né? Fecharam. Verso 6, olha aí, ó. No Salmo 73, verso 6, diz aí o quê? Que a violência os envolve. E não, gente, não se trata só de uma violência física, mas distante de Deus, essas pessoas, elas perdem a sua humanidade, elas se desumanizam. Significa agir com agressividade, incentivar a injustiça, permitir e até relativizar a agressividade. Vou dar um exemplo para vocês de palavras que são comuns na boca de quem se afasta de Deus. Bandido bom é bandido morto. O mundo é dos espertos. Se atravessar o meu caminho, eu faço o quê? Passo por cima. Eu não levo desaforo para casa. Eu faço o que eu quiser. São palavras pejorativas, às vezes preconceituosas, palavrões, tom de voz cada vez mais alterado e muita depreciação da vida do outro. Será que essas questões nos influenciam? Irmão, se você é crente em Jesus e vê alguém se comportando dessa maneira, saiba que talvez sejam sinais de que esses irmãos e essas irmãs estão se afastando gradativamente do que diz a palavra e se aproximando cada vez da aparência do mal. Diz o texto, no versículo 10, que o seu povo se volta a eles. Ou seja, eles ganham cada vez mais seguidores. Essa galera ímpia que age dessa forma ganha cada vez mais respeito, mais admiração, inclusive pelos seus atos de impunidade. Então são políticos que levam vantagens, empresários que fazem algo ilícito, cantor famoso que só nega imposto, jogador de futebol que envolvido em escândalos de apostas online, ou um chefe do nosso trabalho que notoriamente não respeita os colegas. São exemplos hipotéticos que eu estou dando para vocês, da impunidade que toma conta das nossas telas todos os dias. Mas ainda assim, eles se encaixam e têm grandes admiradores e até defensores dessas ações. No versículo 11, a impunidade do ímpio, ela chega a tal nível que a sua soberba é que um homem distante de Deus, ele se coloca no lugar do Altíssimo e até questiona a sua verdadeira autoridade. A gente lida com a inveja e as comparações injustas. E o que a gente faz? Irmãos, mesmo em meio às dúvidas, é importante manter as nossas convicções firmes no Senhor. Asaf, ele rasga o seu coração. Faça exatamente o mesmo. Busque reconhecer a sua vulnerabilidade, assumir a sua condição de pecador, admitir que necessita do Senhor, vai fazer toda a diferença na tua vida. Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver um Asaf corajoso, audacioso, coloca em música e em poesia as suas fraquezas, dúvidas, medos e desejos pecaminosos sobre a vida do ímpio. Sim, o saltério é esse compilado de textos aí, de versos que são recitados e cantados. Autores que desenvolveram aí um conteúdo, gente, cheio de poder, uma miséria horrenda, mas tem sensibilidade e muita esperança. Se você, assim como eu, às vezes entra num processo de uma crise existencial, convido vocês a ir para a palavra. Leia o livro de Salmos. Outra recomendação: tenha próximo de ti irmãos e irmãs na fé que terão ouvidos hábeis e aptos, aí corações abertos e dispostos a caminhar e dividir com você essa difícil tarefa. Amém? A gente chega na segunda parte, na parte 2. Está aí na tela. O ponto de virada. Agora nós estamos entre o versículo 15 e o versículo 20. A visão de Deus, ela transforma nosso entendimento. Há um ponto nesse instante em que Asaf ele percebe que ele precisa estar com
com seus olhos e com a sua visão, com as lentes de Deus, e isso vai transformar o seu entendimento. E onde está a visão dele antes de ser transformada? Ora, no verso 21, a gente percebe que o coração de Asaf se amargurou. Ele está com inveja, e a amargura, ela provoca esse senso de inveja. Assim como os seguidores ímpios, o crente, ele passa a curtir essa amargura, né? Ele tem um ganho secundário e até prazer, satisfação com essa relação. Ele passa a admirar a aparente saúde mental e física. Ele começa a invejar a liberdade das aflições e preocupações que o ímpio tem, ou que a gente acha que ele tem. Ele começa a olhar para aqueles 20% do iceberg da vida do ímpio, né? Ele só olha pelo nível da superfície. O crente, ele vai se afastando de Deus. Ele se torna embrutecido, insensato, ignorante e começa também a usar um vocabulário violento e agressivo. Opa, Adriano, você está dizendo que ele se torna um igual ao ímpio, não é? Ele se torna semelhante ao ímpio, mas usando uma capa de crente. E quando a gente chega a esse ponto, para onde nós vamos? A gente tem dois caminhos. Diz a Bíblia, o caminho de vida e o caminho de morte. E Asaf, ele toma qual caminho? Ele toma o caminho de vida. Asaf, diz no verso 17, ele experimenta esse ponto de virada. Ele entra dentro do santuário de Deus. Irmãos, buscar a presença de Deus e ter essa visão que Deus oferece, transforma nossas vidas. E ele percebe que há um fim dos ímpios. Esse momento, ele reflete que o papel da expectativa divina. Ele deixa de ter olhos terrenos, ele deixa de ter o seu olhar aqui nesse instante, e ele passa a ter uma expectativa além. E ele vai ver que a ajuda vai além desse presente. Onde o justo percebe que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, ela é enganosa. Como Asaf, quando entramos na presença de Deus, entendemos que viver em retidão é muito mais do que essa prosperidade aqui, momentânea. É sobre o propósito de Deus, é o que Ele nos dá para a eternidade. A gente passa a colocar as nossas lentes voltadas para aquilo que o fim dos nossos olhos não conseguem ver, vai além disso. Irmãos, assim como Giges, o personagem principal lá do mito platônico, Asaf, ele percebeu que muitas pessoas vivem como se fossem invisíveis ao juízo divino, agindo sem temor a Deus e prosperando em suas ações meramente egoístas. É impressionante como a gente olha para aquilo que Platão vê e a gente percebe que Platão tinha uma expectativa de que, de fato, ações bondosas iam aproximar da felicidade. Mas quando a gente vê exatamente essa dicotomia, a gente vai perceber que o fazer o mal também nos afasta do bem. Parece que Platão já estava esperando que dali a alguns anos essa expectativa fosse mudar. Ele se pergunta, Asaf, por que essas pessoas, assim como Giges, parecem não enfrentar consequências e quase cai na mesma tentação de invejá-las. Irmãos, mas reconheça vocês que Giges, ele quase cai, mas por vezes eu caí nesse desejo. No entanto, ao entrar no santuário de Deus, Asaf, ele entende que embora a prosperidade dos ímpios pareça grandiosa, ela é ilusória e ela é temporária. Essa história ajuda a refletir sobre a tentação de invejar quem parece imune ao sofrimento. Quando a gente olha para o mito platônico de Giges, a gente vai ver que ao mesmo tempo que oferece um ponto de partida para explorar a expectativa de Deus, que vê todas as coisas. A gente olha para essa história e vai perceber, falta alguma coisa. Falta Deus que vê todas as coisas. Mesmo que o mundo, em alguns, parecem escapar da justiça, e é essa sensação que a gente tem, a verdadeira prosperidade e a paz pertencem àqueles que vivem com temor e na presença de Deus. E Asaf
finalmente percebe isso quando ele entra na presença. A gente precisa reconhecer o poder da presença de Deus nas nossas vidas, principalmente para esclarecer e transformar a nossa visão. A necessidade que a gente tem de buscar refúgio em Deus para encontrar paz e para encontrar entendimento. Porque as coisas, as duas, nem sempre andam uma ao lado da outra. Há momentos em que a gente vai viver tribulações em que a gente não vai entender. E vai ter momentos em que a gente vai estar em paz, mesmo em meio às tribulações. Entrar no santuário equivale a estar na presença de Deus. Então, a nossa visão, gente, torna-se mais clara. Ela é transformada pelo Espírito Santo. Entendemos e encontramos a partir disso e o final e a destruição, que é o momentâneo e terreno sucesso do ímpio. O sucesso do ímpio é o que vai acontecer no fim. E a nossa expectativa deixa de ser instantânea e passa a ser eterna. Mais do que nunca, irmãos, em tempos de dúvida, a gente deve buscar a presença de Deus. E a gente muda a nossa perspectiva para o ponto de vista, sai da mão da gente e passa a ser um ponto de vista divino do Senhor. O nosso entendimento, ele se amplia e nos ajuda a nos livrar dessa aparência. Da certeza que nós temos na vida, é importante que a gente possa compartilhar para outras pessoas. Então, se você tem convicção da verdade, do que diz a palavra, compartilhe ela, chegue a outras pessoas, fale do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Mas, irmãos, se você tem dúvidas, e grandes dúvidas, a gente deve ter cuidado. Há questões que o intelecto humano não vai conseguir entender. E essas questões, elas devem ser levadas a Deus em forma de oração. Entender como alguém que tem sucesso em algo e você não, pode ir além da sua e da minha compreensão. Levar a Deus essas questões, fatalmente pode nos dar algumas respostas. E algumas pode ser que não sejam prontas, mas você vai encontrar fatalmente tranquilidade para continuar vivendo o seu propósito. Irmãos, o texto de Asaf, ele faz um convite para cada um de nós. Ele chega nesse ponto 2, esse ponto de virada, nos fazendo um convite para entrar na presença de Deus. A gente buscar se fortalecer em intimidade e, através das nossas orações, da comunhão dos irmãos e da sua palavra, a gente possa viver esse ponto de virada. Assim como Asaf, a gente faz um convite para cada um de nós. Entrem no santuário de Deus. E eu não estou falando que vocês virem aqui no domingo, aqui na ponte, porque aqui é o templo, é o santuário. Não. Buscar o relacionamento com Deus é fazer isso, muitas vezes, no secreto, no silêncio do teu quarto, na loucura do trânsito diário. É você, mesmo em meio a tantas tribulações, você reservar um tempo de intimidade e conexão com o Senhor, que acontece com essa experiência que a palavra nos dá diariamente e com as nossas orações. A visão de Deus, ela se transforma a partir dessa perspectiva e desse entendimento. Ter um contato e estar na presença de Deus é ter a convicção de que as coisas podem acontecer ao seu redor, mas o seu entendimento será impactado pela manifestação do poder dele. Chegamos aí à última parte do Salmo. A confiança é restaurada em Deus. Agora a gente vai falar do verso 21 até o 28. Essa confiança que foi restaurada, e a gente vai ver que depois de estar na presença de Deus, Asaf agora se enche do poder e da glória que o Senhor proporciona. A plenitude de Deus é o verdadeiro tesouro. E aí ele deixa de ver o tesouro na vida do ímpio e ele passa a entender que é Deus o seu verdadeiro tesouro. No final, esse Asaf, ele expressa arrependimento pelo coração endurecido que ele estava tendo e a sua falta de fé. Ele entende que Deus é o seu verdadeiro tesouro. Sua porção, ela é para sempre. E em vez de invejar os ímpios, ele agora vê que nada na terra é comparável àquilo que Deus nos oferece. Asaf, ele conclui
de que os que se afastam de Deus estão condenados, mas que Ele, nós, eu e você, ao contrário, a gente encontra refúgio e segurança em Deus. Adriano, como é que isso se conecta com o Salmo 73? O homem comum, ele oscila num jogo entre medo e desejo. A gente não percebe, mas eles vivem um jogo de conveniência ou um pacto social. Se eu ganhar, eu faço tal coisa, mas se eu perder, eu evito tal coisa. Basta a gente ver uma catástrofe, a gente ver algo que fuja o controle do ímpio, para aquele que não crê em Deus, e a gente vai ver que ele vai, como diz o texto, se comportar como um animal irracional. Vide situações, irmãos, de surtos coletivos, de saques em bandos e ações que acontecem diante de uma calamidade natural. Gente que age sem o cuidado com o outro, de forma irresponsável e irracional, sem mesmo ter empatia no meio de uma aflição. E o que sustenta a virtude do ímpio é o que as pessoas estão vendo. E o cristão? O que sustenta a virtude do cristão? É exatamente o contrário. As principais virtudes destacadas são aquelas que a maioria não vê. Somente Deus. Entrar na presença de Deus é a mudança do entendimento proporcionada por esse relacionamento que a gente tem com Ele, que não só promove a prática do bem, mas também nos dá capacidade para suportar o mal. A presença de Deus nos coloca no lugar de viver e exercitar a prática do bem, mas também nos coloca no exercício de suportar o mal, inclusive do ímpio. Deus é o nosso verdadeiro tesouro. E mesmo que não tenhamos riquezas terrenas, a gente é completo nele. A confiança em Deus, ela é restaurada e fortalecida quando a gente percebe que a sua presença, ela é contínua. Como a gente viu lá no mito de Giges, para os filósofos gregos, para essa vida valer a pena, deve-se buscar a excelência em si mesmo. É assim que o grego via. Se eu for muito bom naquilo que eu faço, eu fatalmente terei valido viver nessa vida. Eu acho que esse o que a gente mais deseja no ímpio, é a satisfação pessoal. Ela é expressada pelo desempenho. A gente encontra satisfação na vida do outro, acreditando que a gente vai ter um desempenho melhor do que o outro. E olha que interessante, satisfação pessoal e desempenho, que combo perfeito para o nosso templo de vaidade, não é não? A gente olha para a vida deles e a gente quer ser como eles, a gente quer ser os melhores, ter a melhor vida, o melhor resultado, as coisas mais legais. No conto de Platão, apesar da falha de caráter do Gige ser exposta, que a gente percebe isso, e é esse o questionamento que Platão faz, também é exposto o desejo oculto do homem de dominar a aparência. Porque aquilo que os outros não veem, aquilo eu faço. Para Jesus, para essa vida valer a pena, a relação deve ser de entrega do controle remoto e deve ser de amor. A gente deve traçar um novo plano, pegar uma nova estrada, fazer o caminho de Emaús, andar como e com Jesus, e estar na mesa da presença que vai abrir os nossos olhos da restauração. A gente não deve ter medo de se expor e nem reconhecer as nossas fraquezas. A mesa do Senhor é um banquete adequado para a gente fazer isso. Platão morreu, os gregos morreram, e o pensamento filosófico grego, aos poucos, foi substituído por um novo jeito de pensar. Na medida que eles iam morrendo, algo novo no mundo surgia. Naquele tempo, a vida, o homem, toda a criação desfrutava de uma nova visão. O mundo conhecia um novo líder referencial, Jesus Cristo. Platão era grego, filósofo, fundou, estabeleceu a sua própria academia. E mais de 300 anos depois, Jesus,
judeu, nascido na pequena Nazaré, se formou no judaísmo e, como Platão, também tinha seguidores. Platão, ele foi subversivo para a cultura grega, questionou e pensou sobre assuntos que nunca foram antes discutidos. Jesus, ele foi subversivo para o judaísmo. Ele disse coisas antes nunca faladas. Reinterpretou e deu sentido à Torá. Mas somente Jesus respondeu a algo que ecoou entre todos os filósofos. O que a vida tem para valer a pena? Sua resposta, gente, é impactante até os nossos dias. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, onde a maioria no nosso país é de pessoas que se reconhecem cristãs, a resposta de Jesus até hoje impacta. Quando ela é anunciada com verdade, com exatidão, causa grandes mudanças e transformações na minha e na sua história. E Jesus, ele não é um mito, ele não é um conto filosófico. A vida, de fato, que vale a pena, aquela que realmente nos fará sentido, é a vida assumidamente dedicada ao outro. A gente está acostumado a pensar que a vida boa é aquela que vivemos para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, riqueza e sucesso pessoal. Que loucura, não é não? Adriano, então, o que você está querendo dizer com isso? O evangelho, ele é loucura para os que perecem. A gente deve sair da condição de invejosos da vida do ímpio para amá-los? Irmãos, essa mensagem, ela falou muito ao meu coração. E a gente começa esse texto buscando aprender e a lidar com a inveja, com o desejo da vida do outro, como resposta para o nosso desejo de domínio. É o desejo de estar no controle. A gente conclui olhando para Jesus, nos apresentando que a verdade do seu evangelho é amar a sua criação, é viver em comunidade, aprendendo a lidar com as nossas questões, respeitando o processo, vivendo um dia de cada vez e acreditando que as diferenças nos trazem ensinamentos. Eu concluo dizendo para vocês que o mito platônico nos faz pensar e ter perguntas. Ele nos desperta muitas curiosidades. Mas a resposta para todo e qualquer questionamento está na cruz do Calvário. Está no sangue derramado. Está naquele que nos amou primeiro. A gente conclui essa mensagem vendo que cada um de nós vai viver, irmãos, conflitos interiores. A gente vai viver questionamentos. Cuidado, não deixe que o passarinho ponha um ninho na sua cabeça. A dúvida diante da prosperidade dos outros é talvez o fato da gente estar distante da presença de Deus. E esse é o ponto de virada. É quando a gente se aproxima, a gente entende que a presença de Deus muda a nossa visão e transforma o nosso entendimento. A confiança que é proporcionada e restaurada a partir de Deus. A plenitude em Deus é o verdadeiro tesouro. Eu queria concluir agora, dizendo para vocês que a gente tem que encontrar contentamento e alegria em Deus. E eu termino com o texto do Asaf. Para mim, bom é estar junto de Deus, como está no versículo 28. Vamos ficar em pé, por favor? Irmãos, num primeiro instante eu achava que essa mensagem era uma mensagem exclusivamente para a igreja, para aqueles que conhecem e reconhecem e confessam a Cristo como seu Salvador. Eu percebo que a gente, mesmo reconhecendo isso, as nossas lentes, elas têm que ser de quando em quando ajustadas. E a gente deve, diante da presença de Deus, reconhecer a nossa condição. Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui nessa igreja, mas eu sei o tanto que essa palavra foi ministrada ao meu coração, no sentido de que a gente às vezes olha para a vida que acontece ao nosso redor e não compreende aquilo que é a vontade de Deus. As dores e as aflições, elas são presentes e contínuas. Mas o conforto que nós precisamos,
a gente só entra e se sente quando nós colocamos os pés no santuário do Senhor. Esse é um convite que eu faço para você no seu lugar. Não é um convite para que você confesse a Cristo, isso já pode ter acontecido, mas que você se coloque no caminho novamente, readeque a sua vida a esse relacionamento com Deus. Nós temos uma equipe aqui nas laterais que oram. Então, irmãos, não se sintam constrangidos, nem é a nossa intenção. Mas se você está nesse lugar, aos pés do santuário, olhando para a vida do ímpio, olhando para o que está ao seu redor e não consegue ouvir a voz de Deus, esse é o lugar oportuno para você. Hoje é o dia que Deus separou para que você tivesse essa experiência. Então, no seu lugar, se você tem passado por algum tipo de aflição, por favor, levante sua mão. Levante sua mão no seu lugar. Nós temos uma pessoa que vai orar com você, junto com você. Amém? Então, no seu lugar, levante sua mão. Amém, Jesus. Amém. Fique com a mão levantada, vai se aproximar uma pessoa, vai orar junto com você, vai interceder por sua vida. E se você, de supetão, foi pego de surpresa e veio até essa igreja e não está entendendo nada, mas está sentindo um incômodo no coração, Deus falou com você e disse assim: eu de fato eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero ouvir essa voz, eu quero seguir a esse Jesus que está sendo partilhado nessa comunidade. Eu não estou te convidando a ser membro da ponte e nem vestir uma capa de crente. Eu estou lhe convidando a tomar uma decisão para Jesus. Então faça isso no seu lugar também. Levante sua mão. A gente quer orar por você. Aleluia. Amém. Amém. E o restante eu queria que curvasse as suas cabeças. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque essa manhã, Pai, é uma manhã que nós separamos, Pai, para poder bem dizer, adorar, glorificar, reconhecer o Seu santo nome. Ó Senhor Deus Pai, essa palavra que é ministrada sobre o impacto que a gente tem através de uma oração, que é uma oração que deve alcançar os nossos corações. No mundo de tanta aflição aí, a gente tem buscado cada vez mais serenidade para lidar com essas questões. À luz desse salmo, que a gente possa ser incomodado a ter uma vida santa, uma vida reta, mas em alegria, e por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Utilizemos agora essa canção, para que a gente possa ter liberdade, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste e haja no teu coração, haja na tua vida. Deus abençoe a todos.